Péssima notícia para o Palmeiras, o Fluminense desistiu da contratação de Rony. Vídeo de hoje do canal vai trazer todos os detalhes dessa operação frustrada e vai contar também que o Verdão tinha esperança de, depois de negociar o Rony, contratar John Arias. Preciso te atualizar também sobre o futuro de Júnior Santos, especulado no Atlético Mineiro, no Palmeiras e num clube turco. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vasco também tem a intenção de contratar Gabriel Veron, atacante revelado no Palmeiras, que pertence ao Porto e esteve emprestado na temporada passada ao Cruzeiro. O problema é que, assim como o Vasco, todos os outros 3 clubes que procuraram o time português foram avisados de que só vai haver negócio em definitivo. E os clubes brasileiros pretendiam ter o Gabriel Veron por empréstimo. Pode ser que com o passar da janela o Porto mude sua postura, mas nesse momento a ideia é recuperar um investimento superior a 10 milhões de euros por 87,5% dos direitos econômicos, o restante segue vinculado ao Palmeiras. Importante contar que o Veron já se apresentou ao Porto e vai passar os próximos dias treinando enquanto aguarda por uma definição. Bora falar agora sobre o futuro de Júnior Santos, que interessa ao Trabzonspor da Turquia e foi sondado recentemente por Palmeiras e Atlético Mineiro. Antes de gravar o vídeo fui me informar sobre essas negociações, já havia contado para vocês sobre o interesse do Palmeiras e do Galo, certo? A novidade importante é que o Botafogo topa fazer negócio desde que qualquer clube do Brasil ou do exterior pague 8 milhões de dólares. Cifras pesadas para alguém que tem 30 anos de idade, mas que fez uma temporada passada bastante legal, especialmente até a contusão. Vale a lembrança de que o Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores da América, mesmo perdendo várias das partidas. O Trabzonspor da Turquia sugeriu um pagamento de 2,5 milhões de euros, chance nenhuma de o negócio acontecer com essas cifras, ainda que o Botafogo fique com um percentual de uma venda futura. Uma curiosidade: Botafogo e Palmeiras não têm uma boa relação. John Textor e Leila Pereira se detestam. E isso ficou mais claro nos últimos dias, quando o Botafogo sondou os representantes do Rony e ouviu que com o Botafogo não há intenção de fazer negócio, o que deve dificultar a chance de o Júnior Santos defender o Palmeiras. Você, torcedor alviverde, entende que o Júnior Santos seria um bom acréscimo? Talvez para jogar como centroavante? Afinal de contas, as pontas já estão mais bem ocupadas. Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar sobre Palmeiras, Rony, Fluminense e John Arias. O Palmeiras estava desesperado para fazer acordo com o Fluminense pela venda do Rony. Entre os clubes já estava tudo acertado no valor de 8 milhões de dólares. O Palmeiras ficaria com metade dessa grana e o restante, 4 milhões de dólares, seriam divididos entre o Rony e o Atlético Paranaense, mas não houve acordo financeiro entre o atacante e o Fluminense. O Flu chegou a oferecer R$1 milhão, Rony pediu um reajuste, ele quer ganhar mais no Fluminense do que ganha atualmente no Palmeiras, entre R$1,50 milhão e R$1,100 mil mensais. Mário Bittencourt chegou a sugerir um salário maior atrelado a metas relacionadas a bônus. Você vai ter direito a um valor maior se disputar um determinado número de partidas nesse ano de 2025, no ano de 2026. Rony respondeu que não tinha intenção de se mudar do Palmeiras nessas condições e, diante desse desacordo, Palmeiras e Fluminense e John Arias anunciaram, pelo menos momentaneamente, que não haverá negociação. Se o Fluminense aumentar sua proposta, as conversas podem ser retomadas. Onde é que o John Arias entra nessa história? Ouvi de uma pessoa do Palmeiras que o Verdão estava convencido de que depois de negociar o Rony com o Flu, teria maior facilidade em convencer o Mário Bittencourt, em caso de negociação do John Arias, a negociá-lo com o Palmeiras. Vale a lembrança de que desde o ano passado o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, tem se demonstrado irredutível em relação a não negociar o seu principal craque com times brasileiros. Mas dentro do Palmeiras existia a expectativa de que com esse acordo facilitado com o Fluminense, em vez dos 12 milhões de euros, o Palmeiras estava aceitando 8 milhões de dólares, isso poderia permitir uma negociação um pouco menos complicada para que John Arias virasse reforço alviverde. Com o desfecho negativo do caso do Rony, o Palmeiras nem terá como avançar em relação ao atacante colombiano. Só para completar o noticiário do Palmeiras, o Verdão anunciou nas últimas horas a prorrogação do contrato de Gustavo Gomes, novo vínculo até dezembro de 2027. Jogador contratado em 2018, dono de 12 títulos nesse período. Já são 37 gols, o zagueiro com mais gols na história alviverde.
O Vinícius Mota quer saber sobre o Vitor Roque no Palmeiras. O Vitor Roque não sai do futebol europeu antes de junho, quando acaba seu contrato de empréstimo. O Fabinho Mancha. Boa noite, Nicola. Fora o Andrés e o Vila Sante, o Palmeiras tem plano B e alguma novidade? Já falaram em zagueiro, né? Eu cheguei a contar do Santimingo que não avançou. Também conversaram com o lateral esquerdo. Cara, a verdade é que no Palmeiras as coisas vazam muito pouco. A gente fica sabendo mais por empresários e pelos outros clubes com quem o Palmeiras negocia. Então, tô para te dizer que é difícil avançar alguma coisa em cima já desses nomes que já foram publicados. A grande notícia é que o Palmeiras aumentou para 25 milhões de euros a proposta ao Fulham pelo Andréas Pereira. O Edu Melo. Nicola, no Palmeiras, Mike, Marcos Rocha e Giai não tem condição de jogar o Super Mundial. Você tem em mente algum lateral que possa suprir essa posição em alto nível? E o Hulk no Palmeiras, alguma chance? O Edu, bom ponto, né? Você tem 3 laterais que custam relativamente alto, mas nenhum deles é hoje garantia de sucesso. Mike e Marcos Rocha já foram boas alternativas, mas tem caído de rendimento. E o Giai foi contratado para assumir essa função, mas nos primeiros 6 meses o Giai não conseguiu ser efetivo. Eu acho que não dá para descartar o Giai. E esse mercado, só para opinar, é um dos piores mercados. Encontrar lateral direito promissor é muito difícil, tá? Sobre Hulk no Palmeiras, cara, a chance de você contratar o Hulk hoje é muito perto de 0. O Hulk queria, quando voltou da China, jogar no Palmeiras por ser palmeirense, os filhos palmeirenses. O João Paulo Sampaio fez todo o meio campo, mas a verdade é que o Abel brecou com medo de perder o vestiário pro Hulk, tá? Deixa ele responder, a gente já pergunta alguma coisa para ele também. Nicola, o Fulham vai segurar até o fim da janela? Adriano, eu acho que não tem a ver com o fim da janela, tá? Eu acho que tem a ver com, pelo menos foi o que a pessoa do staff do André falou, tem a ver com entender que você não precisa do dinheiro e que você não quer se desfazer do Andrés. O Andrés está se esforçando, está demonstrando que gostaria de sair, mas talvez isso não seja suficiente. O Bruno Edu. Nicola, você não acha que o Palmeiras pecou em liberar o menino para o Galo, visto que ele fazia lateral direito e pode ser uma boa alternativa nesse mercado escasso? Brunão, não tô convencido de que o menino ainda tinha muito futuro no Palmeiras, não, cara. Até porque ele não vinha sendo muito utilizado como lateral, né? Às vezes ele funcionava até mais como um meia do que como um volante. Há uma escassez de lateral direito, você tá coberto de razão quanto a isso. Mas eu não sei se eu seguraria o menino, cara. Eu acho que acabou sendo bom para todas as partes. Quero contar, por exemplo, que a primeira proposta do Fluminense ao Rony foi recusada. Já havia contado para vocês que o Fluminense era favorito para contratar o Rony, certo? Tem desdobramentos dessa história. E aí tem até um bastidor que ninguém falou, e eu vou contar com exclusividade aqui para vocês, sobre o interesse do Botafogo no Rony. Essa informação me foi passada por uma pessoa que trabalha com o Rony. Ela assegura que houve um contato, até por isso o Rony está confortável para exigir uma quantia maior do Fluminense. O grande problema é que o Palmeiras não tem nenhuma intenção em fazer negócio com o Botafogo. Vocês sabem que a relação de Leila Pereira e John Textor é das piores, com direito até a briga na justiça, tá? Rafael Henrique, boa noite, Nicola. Pode nos passar o status da novela Andréas Pereira? Quem mais pode chegar para o Verdão? Rafa, eu vou me basear nas minhas informações, tá? Nas fontes que eu tenho. Eu vi hoje algumas pessoas cravando que o Fulham aceitou a proposta do Palmeiras, que o martelo foi batido por 22 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Não é a notícia que eu tenho. Uma pessoa que trabalha para o Andréas Pereira me contou que a proposta do Palmeiras foi melhorada de 20 para 25 milhões de euros, sendo 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Mas que essa grana ainda não havia sido suficientemente capaz para convencer os dirigentes do Fulham. E a dificuldade se dá porque o Fulham não precisa de dinheiro e gosta bastante do Andréas Pereira. Nessa terça-feira pela manhã, o Fulham chegou a postar fotos nas suas redes sociais, marcando também o Andréas Pereira, do próprio jogador. Foram 10 fotos em sequência. A primeira delas do Andréas vestindo uma camisa rosa do Fulham com a bandeira do Brasil. Teve um monte de gente imaginando que essa era uma despedida. Não é o caso. A negociação segue difícil, mas o Palmeiras tem muita vontade de contratar o Andréas Pereira e insiste porque o jogador quer vir pro Verdão. Fala família palestrina. Uma notícia de arrepiar acabou de estourar no mercado da bola. Vitor Reis, a nossa joia da base, tá na mira do gigante Manchester City. E não é qualquer proposta, hein? Estamos falando de uma oferta que pode chegar a impressionantes 250 milhões de reais. Mas será que vale a pena perder o nosso futuro xerife agora,
às vésperas do Mundial de Clubes. Segura a emoção, deixa o like, se inscreve no canal e bora falar sobre essa possível saída que tá mexendo com o coração de todo palmeirense. Galera, não é exagero dizer que Vitor Reis é um dos maiores talentos que surgiram na nossa base nos últimos anos. Com apenas 18 anos, ele já é reserva imediato de Gustavo Gomes e Murilo, dois dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Em 22 jogos pelo profissional, ele mostrou que não treme em campo. Já marcou 2 gols e ganhou o respeito da torcida. Dá para acreditar que esse menino tem contrato até 2028? A camisa 44 já virou símbolo de futuro promissor no Verdão. Agora vamos falar da proposta. O Manchester City, comandado pelo genial Pep Guardiola, está disposto a investir pesado no nosso garoto. O clube inglês pode pagar até 40 milhões de euros, algo em torno de 250 milhões de reais, incluindo bônus. É dinheiro que faz qualquer um pensar, mas será que vale a pena para o Palmeiras? Afinal, temos o Mundial de Clubes pela frente, e a presença de Vitor Reis pode ser crucial para mantermos nossa força máxima. Palmeirense, é hora de pensar com o coração e com a cabeça. Esse dinheiro todo seria ótimo para reforçar o elenco e trazer novas peças, mas a pergunta que não quer calar é: quem vai substituir o Vitor Reis? Ele é a nossa garantia de futuro na zaga. O Mundial tá logo aí, e não podemos enfraquecer nossa defesa. O Palmeiras precisa avaliar muito bem antes de tomar essa decisão, porque perder uma joia como ele agora pode custar caro mais pra frente. Família ou Mundial é o nosso maior objetivo neste momento, e o Vitor Reis pode ser fundamental para alcançar essa conquista tão sonhada. Ele é jovem, tem sangue nos olhos e aprende com os melhores zagueiros do continente, Gustavo Gomes e Murilo. Será que vale a pena abrir mão dele por causa de uma proposta, mesmo que milionária? Ou será que o Verdão deveria segurar o garoto e garantir que ele ajude a fazer história no nosso clube? Se o Palmeiras aceitar essa proposta, o clube ficaria com todo o valor da venda, já que somos donos de 100% dos direitos econômicos de Vitor Reis. É uma bolada que poderia ajudar no planejamento a longo prazo, mas vamos combinar, perder um talento desse calibre, tão jovem e tão promissor, nunca é fácil. Por outro lado, se o garoto for mesmo para o City, ele terá a chance de aprender com os melhores e levar o nome do Palmeiras para o topo do futebol mundial. E aí, nação alviverde, o que vocês acham dessa situação? Vendemos o Vitor Reis agora e usamos esse dinheiro para reforçar o time? Ou seguramos a nossa joia até o Mundial e tentamos fazer história juntos? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque essa é uma decisão que vai marcar o futuro do nosso Verdão. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui é conteúdo raiz para todo palmeirense. Até a próxima, família!